Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação para falarmos hoje sobre uma campanha interessante que foi lançada pelo TST, referente ao assédio eleitoral no trabalho, né? Essa campanha foi lançada hoje, né? Onde o slogan diz seu voto, sua voz. E o objetivo vai ser de conscientizar trabalhadores e empregadores sobre os limites eleitorais no ambiente de trabalho. Então, inclusive no próprio site do TST consta uma reportagem sobre o tema, com imagens, com diversas informações, e o maior impacto que a gente pode pontuar nesse sentido, né, nesse ano eleitoral que estamos passando, para prefeitos, para vereadores, e aí em todo o país, né, é exatamente não misturar o ambiente de trabalho com o clima eleitoral. Acho que cada um na sua distinção, né? E aí a Justiça do Trabalho lança esse material, essa reportagem, inclusive com essa campanha, baseado inclusive no que está na resolução SCS JT 355 de 2023. E podemos aqui até ler alguns tópicos que são falados sobre a própria resolução. Então vamos baixar ela aqui para a gente poder entender o que ela diz, por exemplo. E aí voltamos a falar um pouco sobre a questão dessa que está sendo destinado referente a essa campanha, porque exatamente um ano eleitoral e não realmente misturar trabalho com clima eleitoral. Inclusive aí, se tiver pessoas, funcionários que venham se candidatar, precisa se ausentar, se for o caso aí, se for necessário se ausentar, né, comunicar aos seus empregadores. Então, por exemplo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, através da sua Secretaria Jurídica Processual de Apoio e Seções, lançou em 2023 a resolução CSJT número 355 de 28 de abril de 23, né? E depois republicado aí em 2024, que regulamenta os procedimentos administrativos a serem adotados em relação às ações judiciais que tenham por objetivo o assédio eleitoral nas relações de trabalho. Então, considerando a missão da Justiça do Trabalho de promover a justiça social no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania, né, considerando referente à competência da Justiça do Trabalho, né, do órgão do Sistema do Trabalho também, referente à supervisão administrativa, orçamentária e financeira, considerando que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos, dentre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político, né? Enfim, e algumas considerações que são pontuadas referente, diz assim o seguinte a partir do artigo 1º. Fica estabelecido no âmbito da Justiça do Trabalho, primeiro e de segundo graus, os procedimentos administrativos a serem adotados em relação às ações judiciais que tenham por objetivo o assédio eleitoral nas relações de trabalho. Artigo 2º fala, para fins de presente resolução, considera-se assédio eleitoral toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive no processo de admissão. No artigo 3º, no parágrafo único, fala, configura igualmente assédio eleitoral a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento no intuito de influenciar ou manipular o voto, apoio, orientação ou manifestação política de trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Já no artigo 3º fala que o processo judicial de que trata o tema a que se faz referência a presente resolução deverá conter marcador próprio do sistema de processo eleitoral, né, que é o PJE. Fala alguns outros tópicos aqui. Enquanto a funcionalidade indicada no caput anterior não foi implementada, a unidade judiciária responsável pela tramitação do processo deverá informar o teor da respectiva petição inicial. Isso a gente fala no PJE, caso não esteja implantado, seguir o que fala o parágrafo único.
Por exemplo, no artigo 5º fala que os tribunais regionais do trabalho, no prazo de 30 dias, irão disponibilizar em campo destacado no sítio do respectivo tribunal sistema para recebimento de denúncia de assédio eleitoral no âmbito das relações de trabalho, a serem encaminhadas de imediato às autoridades competentes, em especial ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Eleitoral. Artigo 6º diz que, havendo nos autos de processo trabalhista indícios de prática que em tese configure crime eleitoral, o magistrado deverá comunicar à autoridade competente com a persecução criminal cabível. E aí diz no parágrafo único: constatados indícios de crime eleitoral por meio de recebimento de denúncia de assédio eleitoral, a que se faz referência ao artigo 5º da resolução, a presidência do Tribunal Regional deverá encaminhar cópia dos documentos à autoridade competente nos moldes disciplinados na cabeça do presente artigo. E aí o último artigo fala: esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, que em tese foi em 28 de abril de 2023 e depois republicada em 2024 com um ajuste referente ao artigo 2º. Então, pessoal, fica aqui esse tema aqui bastante importante, achei interessante trazer para vocês, né? Diante dessa temática que foi abordada aí pelo TST, e ficarmos atentos aí durante o nosso dia a dia e nesse momento atual, enquanto não levar para o ambiente de trabalho ou vice-versa, questões voltadas à política. Então ficamos até aqui, até a próxima, e fica aí também disponível no site do TST para a leitura enquanto a esse tema abordado. Grande abraço e até a próxima.